tudo bom com você? Espero que você esteja bem, mulher de Deus. A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo, mulher preciosa do Senhor. Eu já estava aqui meditando na palavra de Deus aqui. Hoje, glória a Deus, eu dei uma caminhada. Estou iniciando aí uma semana de caminhada, graças a Deus, após a cirurgia, para poder ativar a circulação sanguínea, para acelerar, ajudar a acelerar aí a recuperação, graças a Deus. E Deus cuida da gente, está sempre no controle. Eu estava aqui hoje meditando na palavra, o Senhor estava ministrando ao meu coração desde cedo essa palavra. E eu precisava compartilhar com você essa palavra hoje. O Senhor já estava ministrando, eu estava aqui meditando aqui. E o Senhor falando muito ao meu coração. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E Deus, Ele se preocupa com a sua dor. Deus se preocupa com a sua dor. Deus se preocupa com os seus problemas. Às vezes a gente pensa, está passando uma situação tão difícil e acha que Deus não está se preocupando. Hoje a palavra é sobre isso. Deus estava ministrando muito ao meu coração sobre essa palavra. E eu precisei vir aqui e meditar, compartilhar com você essa palavra linda, profunda, que está lá em João 11. Você pode estar abrindo hoje, estar abrindo para estarmos lendo juntas. É uma palavra muito linda. E eu vou estar lendo aqui com você, que João 11, 28, que diz assim: depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã. Ele disse, em particular, o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Mas a irmã do morto disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, tá? Do 28 ao 42. Essa palavra eu li agora, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração agora, muito lindo, em que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, uma família muito amada por Jesus, era uma família de amigos. Pense aí, a família de amigos que você tenha, aquelas pessoas próximas que você gosta de compartilhar uma oração,
gosta de compartilhar um cafezinho, aquela família que é aconchegante, sabe? Aquela família que você gosta de estar junto, que a sua família está junto com ela e vice-versa. E assim era Maria, Marta e Lázaro para Jesus e Jesus para eles, né? E eles tinham muita conexão, né? Jesus, ele ia na casa deles, estava sempre lá, né? Muita conexão ali. E foi quando o Lázaro ele adoeceu, né? Jesus ele estava fazendo suas missões em outro lugar e levava um certo tempo para chegar, né? Ali na casa de Marta e Maria. Mas tudo já estava no propósito de Jesus para que houvesse um milagre, né? E quando Jesus chegou para ela já era tarde, mas Jesus ele sabia, ele já tinha um tempo, um propósito para aquele momento, né? Ele já tinha um propósito e elas estavam muito entristecidas, porque elas esperavam que Jesus chegasse antes, a tempo de curar a Lázaro, né? Mas Jesus chegou depois, então para elas Jesus tinha chegado tarde. E elas estavam muito entristecidas, o povo estava entristecido, né? E eu achei muito lindo também quando li essa parte em que Maria, quando soube que Jesus estava ali, ela parou e correu ao encontro de Jesus. As pessoas, olha, lá no 31, as pessoas que estavam na casa com Maria consolando, ela viram que ela se levantou e saiu depressa, porque ela soube que Jesus estava ali. Ela correu porque ela estava com o coração muito angustiado, muito triste. E ela, quando ela ouviu que Jesus estava perto, próximo, ela foi ao encontro dele, ela se derramou toda a angústia, toda a tristeza, porque ele era o bálsamo dela, ele era o consolo. Ela foi consolada ali por Jesus. E o que mais me chamou a atenção aqui foi quando Jesus ele viu a tristeza, o choro, a angústia daquelas pessoas, e Jesus ele sonda os corações, o Espírito Santo sonda os corações, sonda os pensamentos. E Jesus ele sondou o coração de Maria, de Marta, e daquelas pessoas que ali estavam. E Jesus ele se comoveu. Então aqui diz, olha, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. O próprio Filho de Deus, ele ficou comovido e aflito, com a angústia, com a tristeza daquele povo, a dor da perda, a dor do luto. Jesus sentiu, ele se importou com aquela dor, com aquelas pessoas que estavam sofrendo. Ele sonda os corações, ele sabe quando a pessoa está angustiada, ele sabe quando a pessoa está triste, ele sabe, ele conhece. E ele conhecendo o coração daquelas pessoas, daquelas mulheres, amigas dele, né, amigas de Jesus, da família, de uma família amada de Jesus, ele se comoveu, ele ficou aflito e sentiu aquilo no coração dele. Eu posso entender também que ele se entristeceu, mesmo sabendo que ele faria um milagre, mesmo sabendo. Mas ele sentiu a dor de pessoas, seres humanos ali sofrendo, né? E ele se comoveu, ele ficou triste. Ali ele disse, onde foi que vocês o sepultaram, né? E Jesus, ele chorou, ele se comoveu até o ponto de chorar, uma angústia, de sentir a dor daquelas pessoas. E olha, eles ficaram naquela assim, perguntando lá no 37, mas algumas dessas pessoas, né, diziam assim, ele não fez isso, ele não curou o cego, ele não poderia curar Lázaro também, mas Jesus, olha, no silêncio, porque Jesus foi ali com um propósito.
para as mulheres, né, Maria e Marta, ele tinha chegado atrasado, para aquelas pessoas ele tinha chegado atrasado, mas Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Para tudo ele tem um propósito, para tudo ele tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. Então, quando Jesus chegou ali, né, outra vez lá no 38, ele ficou comovido. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Aí ele ordenou: tirem a pedra. E veio o momento do milagre. Ele ordenou: tirem a pedra. Então, o que aconteceu ali? Elas disseram Jesus que o Lázaro já estava cheirando mal 4 dias, né? Mas Jesus disse: tire a pedra. Então, Jesus fez o milagre, mas a pedra, eles que tinham que tirar. Qual é a pedra? Aqui poderia ter sido a pedra da incredulidade, do não crer, do limitar o poder de Deus, o poder de Jesus ali. Que Jesus poderia fazer um milagre só nas pessoas vivas, abrir os olhos aos cegos, levantar o paralítico, curar o leproso, mas não poderia ressuscitar o Lázaro? Estavam limitando a Jesus? A incredulidade, será que poderia ser a pedra ali? Qual é a pedra que nós temos deixado para ver o milagre de Jesus na nossa vida? Que somos nós que temos que tirar. O milagre quem faz é Ele, é Deus, é Jesus, mas a pedra somos nós. Mas voltando aqui, né, o que eu gostaria de falar é sobre que Jesus se importa com você. Ele está sensível ao que você sente, ele está sensível ao que você vive. No final dessa história nós vemos que Jesus ressuscita Lázaro, chama para fora. E ali eles desatam a Lázaro, né? E Lázaro se torna um homem são, ressuscitado. Mas Jesus viu a dor daquelas mulheres, Jesus viu a dor daquele povo. E Jesus também sentiu e percebeu a incredulidade deles, né? Mas entenda, o que você está passando, seja qual for a sua aflição, seja qual for a sua dor, Jesus, ele se importa, ele tem sondado você, ele tem sondado as suas batalhas, ele tem sondado o que você pensa, o que você sente, e ele se importa. Ele chega no momento certo, ele não se atrasa. Aqui, como vemos aqui na história, ao nosso ver, a gente pode pensar que ele está atrasado, mas ele chega no tempo certo do milagre, no tempo certo de você viver o milagre. Ele chega no tempo certo de você correr até ele, se derramar aos pés dele e ali derramar toda a sua tristeza, toda a sua angústia, toda a sua aflição. Ele se comove, ele sente. Ele sente a sua dor. Entenda bem, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Ele está com você. Então derrame, tenha essa liberdade, se permita se derramar aos pés dele. Colocar diante dele tudo que você sente. Mesmo que ele já saiba. Mas você precisa expor isso por você. Por você. Para que você se esvazie dessa dor e derrame sobre ele. Ele diz que o fardo dele é leve. E nós precisamos colocar sobre ele todas as nossas dores mesmo, as nossas aflições.
porque senão nós não vamos suportar se a gente ficar acumulando. A gente precisa expor isso, né? Então, é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu li essa palavra, Deus falou muito comigo. Que muitas vezes nós lemos e vamos até lá, até o final, né, onde Jesus ressuscita Lázaro, e é muito lindo, esse milagre é maravilhoso viver isso. Mas, e passamos direto nesse momento, nesse ponto em que Jesus se comove com elas, comove com a dor delas. O Espírito Santo está aí. Ele é sensível à tua dor, ele é sensível às tuas lágrimas, ele é sensível sim. E ele quer o quê? Ele quer fazer um milagre na tua vida, o que você tem buscado a ele. Nessa dor, ele quer gerar um milagre, ele quer gerar vida, ressurreição, para que você seja um canal de milagres. A vida dessa família, depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, se tornou um canal de milagres, um canal de testemunhos, onde essa família, eu posso imaginar, que foi usada para curar outras vidas, foi usada para transformar outras famílias, porque eles viveram a transformação, eles viveram a cura, eles viveram o milagre. E eu entendo que isso que Deus tem buscado em nós, ele vir sobre nós, né, trazer sobre nós a transformação, a cura, o milagre, para que possamos transmitir isso também, transbordar. Sermos como ele, sensíveis também. Sensíveis para outras pessoas, para com as dores dos nossos irmãos. Quando nós recebemos o conforto de Jesus, quando nós recebemos o consolo de Jesus sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições, nós conseguimos ser sensíveis à dor do nosso irmão e ser consolo para eles também, para o nosso irmão que esteja passando por uma situação difícil. Dentro da sua aflição, muitas vezes Deus pode usar você. Eu passei por uma experiência em que como vocês sabem, estou fazendo um tratamento oncológico, passei pela cirurgia, e durante a quimioterapia, eu pude ver ali, presenciar uma moça que ela estava muito desesperada, ela chorava muito ali na sala da sessão. Meu coração ficou muito comovido, ele comoveu a ponto de ele fazer, sabe quando o seu coração fica comovido, você sente ele até tremer com o peito, o coração no peito, né? E Deus me trouxe essa minha memória, exatamente esse texto, essa palavra, quando Jesus foi comovido e ele ficou aflito. Eu pude imaginar Jesus também assim. Eu senti a dor daquela moça, aquela aflição, sabe, que ela estava. E eu fui ali abraçá-la para procurar levar uma força para ela dentro do que eu também estava passando pela mesma situação que eu digo, né? De quimioterapia, ela passando o processo dela, o meu e outras pessoas, cada um passando o seu processo, mas todos ali passando, né? Mas dentro do meu processo eu fui abraçar aquela moça, sentindo a aflição do coração dela, a dor, né? A tristeza, a angústia. E fui ali abraçá-la. E muitas das vezes dentro da nossa aflição, Deus vai nos usar. E às vezes a gente vai pensar assim, poxa, mas já estou passando uma situação tão difícil. Mas é ali dentro que Deus quer que você transborde o amor dele para outras pessoas que ainda não conseguem entender, que ainda estão desorientadas. E se a gente ficar sensível, alerta a isso, a gente vai ver muitas pessoas precisando ali da nossa
de uma palavra de consolo, de uma oração, de um abraço. A gente vai perceber isso. E dentro dessa situação mesmo, Deus vai usar você. E você vai ficar assim, gente, eu tô passando aqui, meu Deus, Deus me usando dentro da minha luta, dentro da minha angústia, Deus está me usando. E isso acontece se você se dispor. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para derramar, para transbordar a paz de Deus, mesmo as suas dificuldades, sabe? E Jesus, ele veio aqui, ele entrou nessa situação, né, dessas meninas que estavam sofrendo muito com a perda de um grande irmão. E Jesus, ele veio para trazer o consolo, né? A paz, o milagre. Veio transbordar sobre elas. Ele sentiu a dor delas, ele trouxe um milagre. E elas, posso imaginar, né, que elas se tornaram agentes de milagres para outras vidas ali. Amém? Isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, essa palavra. E que Deus abençoe grandemente. Eu vou repetir novamente, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com o que você está passando, tá? Não se desespere, se derrame. Se derrame aos pés dele. Ele se preocupa e ele está cuidando. Ele está enviando o milagre, ele está enviando a resposta. Tire a pedra do medo, tire a pedra da incredulidade. E você viverá os cuidados de Deus na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que podemos compartilhar a tua palavra linda, linda, linda e profunda, e o qual podemos aprender e entender que o Senhor se importa conosco, que o Senhor se preocupa com as nossas dores, com as nossas aflições e que não estamos sós. Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, venha, Senhor, nos ensinar, nos dar sabedoria, nos fortalecer, Pai. Aumenta a nossa fé para que possamos, Senhor, retirar a pedra que tem, Senhor, limitado o milagre. Porque o Senhor é um Deus ilimitado. Para ti nada é impossível. Nós sabemos que o Senhor pode fazer. Que temos passado, o Senhor pode agir. Senhor Pai, vai, Pai, dentro, Senhor, do que a minha amiga, do que a minha irmã tem passado. E eu te peço, Pai, sorage na vida delas. Vem como um consolo no coração delas. Que ela venha viver, Senhor Pai, venha transbordar na vida de outras famílias e de outras mulheres, mesmo nas aflições, mas que elas venham ser agentes de milagres. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Eu te peço, siga o canal, curta, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir essa palavra. E ative o sininho também, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo que estarei aí trazendo para você, tá? Fica com Deus. Excelente dia para você.